certo e errado, vida e morte. Esses foram os dois rumos apresentados a Israel quando se preparavam para adentrar a terra prometida, saindo do deserto. O Deuteronômio, quinto livro da lei, contém o discurso derradeiro de Moisés. Nele, Moisés suplica a Israel que opte pelo certo em vez do errado. Este discurso está repleto de advertências, regulamentos, comandos e restrições. Tudo isso foi transmitido para orientar Israel na senda que os conduziria para longe da destruição, em direção à vida. Se seguissem essas instruções, seriam abençoados, viveriam com Deus e teriam uma existência plena. No entanto, se desobedecessem, seriam amaldiçoados, exilados da terra e enfrentariam o fim. Assim, Moisés promulgou a lei para que Israel pudesse discernir entre o certo e o errado. Entretanto, no próprio discurso registrado no livro de Deuteronômio, Moisés profetizou um futuro sombrio. Certamente, Israel adentraria a terra, mas ao fazê-lo, iriam se esquecer de Deus e violariam seus mandamentos. A tábua da lei que carregavam indicava que isso se tornaria realidade. O Deuteronômio assegurou que Israel se afastaria do caminho da vida, optando pelo caminho da morte. Escolheriam o errado em detrimento do correto, resultando em seu exílio da terra, sendo deixados do lado de fora, separados de Deus, privados da terra prometida e amaldiçoados a enfrentar a solidão e a morte. Embora houvesse momentos de obediência aos mandamentos de Deus, ao traçar a história de Israel pela Bíblia, percebemos que essa previsão sobre a desobediência e o exílio, em última instância, permaneceu verdadeira. Geração após geração, ignoraram o Deuteronômio e suas exigências. Buscaram a morte, afastando-se do Deus da vida e da sua lei escrita em pedra. Esqueceram-se de Deus e de seus mandamentos, passando a definir o certo e o errado por conta própria. Moisés sabia que a lei seria rejeitada porque o coração de Israel estava endurecido, algo que demonstravam constantemente. A lei do pecado estava arraigada em seus corações, como se a lei de Deus estivesse inscrita naquela pedra. No entanto, o Deuteronômio também assegurava sobre o que estava por vir. Deus levantaria outro profeta semelhante a Moisés, que guardaria a lei e obedeceria a tudo o que ele havia proferido. Onde Israel negligenciasse os mandamentos de Deus, esse profeta intercederia por eles, restaurando a lei ao seu devido lugar e os guiando de volta à terra escolhida por Deus. Apesar disso, a lei continuou sendo violada. Deuteronômio não é apenas um conjunto de regras. É a narrativa do caminho que todos nós percorremos. Todos escolhemos o incorreto em vez do correto, merecendo todos o fim ao invés da existência. É porque também temos corações endurecidos. Buscamos voluntariamente tudo aquilo que o pecado oferece, e sem alguma transformação interior, é tudo o que faremos. No entanto, há boas novas. Apesar de todos termos violado a lei escrita em pedra, a promessa de Deus de um futuro semelhante ao de Moisés, o profeta, não foi revogada. Embora tenhamos transgredido a palavra de Deus, ele não falhou em sua promessa. Tão perpétuas quanto todas as ordenanças e punições são as promessas de Deus de que ele viria e remediaria todas as nossas fraquezas. E é nisso que Jesus se encaixa. O profeta como Moisés, preservando todos os mandamentos de Deus. Ele manteve unido perfeitamente o que nós só éramos capazes de desfazer. Ele cumpriu as exigências da lei e a colocou em seu devido lugar. Jesus reverteu a maldição que nossos corações endurecidos conquistaram, oferecendo-nos a vida que ele viveu e suportando a morte que merecíamos. Ele fez tudo isso para nos guiar de volta ao ponto em que Israel estava no início, à beira de uma nova e melhor terra prometida, onde céu e terra se encontram. Certo e errado. Existência e fim. Estes são os dois caminhos apresentados à medida que avançamos em direção à terra que nos aguarda. Como evitaremos os erros e pecados daqueles que nos antecederam? Bem, a resposta é esta. Quando Jesus cumpriu a lei, ele desprendeu completamente as portas da existência. Jesus realiza o que a lei nunca poderia.
Não importa quantas vezes a escutássemos, pois Ele não nos deu uma lei externa, feita de pedra. Ele nos orienta, escrevendo sua lei em nossos corações por meio de seu Espírito. Isso não significa que nunca seremos tentados a nos desviar. Isso não significa que não seremos atraídos de volta aos nossos antigos padrões. No entanto, isso significa que a porta para a separação está agora trancada. Para aqueles que estão em Cristo, não há condenação. Então agora, porque Jesus cumpriu a lei, nós que não fizemos nada além do que é errado, podemos agora finalmente fazer o que é certo. Nós que não ganhamos nada além da morte, agora podemos ter vida.